vamos falar com uma mulher que é pesquisadora em relações sociais e políticas, escritora com formação em relações internacionais, e ela também tem doutorado em filosofia e é gestora de uma rede que é relacionada com projetos sociais, que é a Rede Cidadã. Então, Lina Marinho, bem-vinda aqui no canal Sextante. Hoje a gente vai falar sobre decrescimento e eu gostaria que a gente já começasse essa conversa com uma explicação sua do que é essa prática, essa teoria. Você lançou um livro que fala sobre isso, que traz essa reflexão. Então, eu gostaria de perguntar para você, já nesse comecinho, o que é decrescimento? Obrigada pelo convite, obrigada por estar no canal Sextante, é um prazer, foi um prazer a gente ter começado essa interlocução e ter se conhecido. O decrescimento, ele é um conceito filosófico-econômico, eu diria assim, de partida. Ele já vinha sendo pensado enquanto economia ecológica, enquanto economia política, ali por outros autores na década de 60, e ele chega com esse nome na França em 2008, através do economista francês Serge Latouche, que começa a discutir essas noções para poder a gente pensar outras formas. Qual que é a proposta do decrescimento? Né? A gente poder voltar a imaginar. Ele quer descolonizar os nossos imaginários em torno da necessidade de um crescimento contínuo, crescente e ilimitado. O decrescimento é uma arena, portanto, de diálogo através dessa experiência conceitual para se poder pensar outras formas econômicas. Ele está organizado conceitualmente em torno de um ciclo, que ele chama de um ciclo virtuoso do decrescimento, que é definido, que é constituído pelo que ele chama dos 8 R's do decrescimento. Primeiro, a gente precisa de reavaliar os nossos valores para poder reconceituar as nossas práticas, as nossas crenças, para poder reestruturar como a gente se organiza socialmente, para poder redistribuir riqueza, poder pensar prosperidade sem o crescimento, né? Tem um livro aí do Thomas Jackson que vai falar disso, né? Prosperidade sem crescimento. E aí, na sequência desses R's, tem o reduzir, o reciclar, o reutilizar, e um R que, com o tempo e pesquisando decrescimento, e também através das interlocuções que eu fui construindo da pesquisa, eu entendi que, poxa, tem um R que atravessa todos esses outros R's. Eu fui convidada por uma interlocutora a pensar sobre esse R, que é o resistir. E aí, com o tempo, eu comecei até a brincar com essa ideia do resistir, no lugar de resistência, de ser reexistência, ou seja, passarmos a existir de outras maneiras, a existir de novo, né? O símbolo do decrescimento é um caracol porque o caracol ensina pra gente que, aí com a permissão dos biólogos, que entendem muito mais, sabem muito mais de caracol, eu conheço alguma coisa ou outra dos caracóis, mas os caracóis que constroem as suas conchinhas sobre os seus corpos, eles fazem partindo da espiral maior para menor. Então, eles decrescem, para que eles não construam uma casa mais pesada do que eles vão dar conta de carregar. A gente sabe que tem uma reflexão sobre ecovilas, um estilo de vida mais sustentável, apoio a produtores locais, feiras urbanas. O que o decrescimento ensina para a gente e o que a gente vê na prática? O decrescimento, enquanto conceito filosófico e econômico, ele surge da observação de práticas reais e concretas de outras economias. Então, quando o decrescimento surge com esse nome lá em 2008, na Europa, na França, ele está olhando para experiências de vidas locais da América do Sul. Não por acaso, o decrescimento ele tem um papel muito importante no diálogo com as teorias globais do Sul, que começam a rever essa ordem geopolítica das relações entre Norte e Sul mesmo diretamente. Então, aonde que o decrescimento está se inspirando em termos práticos de vidas, né? Nas comunidades das assim chamadas, né, nas comunidades assim chamadas da América Latina de bem viver. São todas essas experiências de economias locais. É um dos R's do decrescimento, o relocalizar, né? Depois da gente reavaliar, para reconceituar, para reestruturar e para redistribuir, a gente precisa de vidas mais locais. O que falta para a gente ligar esses pontos e conseguir expandir isso de forma coletiva, que a gente consiga, quem sabe, transformações mais estruturantes, é a gente poder democratizar
um pouco essa experiência do bem viver, recuperar a nossa relação com o meio ambiente de forma mais integrada. Mas e as pessoas miseráveis, Lina, sabe? Como é que essas pessoas elas vão ter o direito a uma vida sustentável? Como é que nós, talvez classe média, pessoas que têm mais acesso à informação, pode ajudar essas comunidades, essas pessoas que não têm acesso e que se sentem, que estão fora dessa realidade, desse sistema? Essas experiências que a gente estava citando aqui agora, as ecovilas, os comércios justos, a gente reciclar nosso próprio lixo, a gente compostar o nosso material orgânico, tem um alcance local, mas para que isso tenha um efeito global, para que a gente possa, como um todo, passar a desfrutar da interdependência, inclusive, entre países e economias, de um outro lugar que é o lugar do crescimento, isso precisa ir para um patamar de políticas públicas mesmo. Por isso tem um documentário que vai dizer assim, esqueçam os banhos curtos. Quer dizer assim, não é, né, para esse documentário, não é política organizada você simplesmente na sua casa reciclar seu lixo, compostar seu orgânico, ir lá na feira livre e viver a experiência e conviver com a experiência do comércio justo. É preciso que isso aconteça enquanto movimento político organizado. E para isso a gente tem que bater na porta do Estado, trazer para dentro, trazer para o centro, não vou nem dizer para dentro, trazer para o centro quem está à margem, e eu começo a chegar na resposta da sua pergunta, né? Como é que se traz para o centro quem está na margem? Foi um projeto de lei antigo, né, da época do Suplicy, a questão da renda cidadã. Na Europa ela acontece com outro nome, ela acontece como renda básica incondicional, é diferente das propostas das bolsas famílias, porque extrapola a dimensão da assistência social. E o que o rendimento básico incondicional faria? Ele emanciparia o trabalho da mais-valia, ele emanciparia o trabalho dessa sociedade do valor, porque a manutenção da vida como uma base dos direitos civis, humanos, estaria garantida a partir dessa renda básica incondicional. Aline, isso é complexo, isso não é possível de ser feito. Não, isso já acontece, já tem países que vivem com rendimento básico condicional. Sim, são países que estão num avanço democrático imenso e de anos, como os países nórdicos e tal. Mas, de novo, é isso. Se a gente não parar para imaginar outras possibilidades, então a gente vai ficar vivendo com um mundo que tem hoje como se ele fosse um dado de realidade. E ele não é um dado de realidade, né? Ele é uma construção diária, constante. Lina, a gente já está no finalzinho desse papo maravilhoso e importante. E, bom, eu convido você a falar do seu status. Qual é o seu relacionamento com o planeta? De imensa amorosidade. Eu estou em busca de ir me criar com os amigos, os afetos, os amores, me orientar pessoal e profissionalmente. Recente eu li uma frase linda que diz assim, a vida não é feita para você se encontrar, é feita para você se criar. Essa é a minha relação hoje com o planeta. Lina, muito obrigada pela sua contribuição, pelas suas ideias. Fico muito feliz de trazer vozes como a sua e é muito bom a gente saber que existe sim possibilidades, caminhos e sigamos juntas, sigamos fortes. Por favor, sigamos sim. E olha que legal, Bárbara, o livro se chama Decrescimento, Ouvindo as Vozes da Resistência. E você diz, obrigada por trazer vozes, né? É isso. Eu ouvi muitas vozes da resistência e espero ter te alcançado como um encontro essa partilha aqui.